Nós, no dia, na última semana de dezembro, especificamente no dia 18, né, a última semana antecedendo as festividades do Natal, nós iniciamos esse trabalho com o tema o desdobramento mediúnico de Saulo de Tarso. Então, se vocês me permitem, vamos repassar alguns pontos, lembrando de um momento muito importante na vida do Dr. Saulo, quando ele procura o seu pai para buscar aquele apoio importante para a sua nova trajetória dentro do cristianismo nascente. E esse momento, conforme relatado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, foi um momento muito doloroso, porque Saulo viu as portas da sua casa se fechar. O seu pai não admitiu que ele se convertesse ao cristianismo. Então, vale para todos nós lembrar que ele, saindo da casa do pai, ainda foi como que quase que afrontado, pois o seu pai mandou uma bolsa com algumas moedas, como de uma certa forma, dizer para ele da soberania do seu pai e que Jesus, aquele que ele tinha escolhido, colocava-o na condição de miserável. É um dos aspectos. E Saulo deu um testemunho extraordinário, porque ele humildemente aceitou a bolsa amoedada. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse momento para refletirmos em torno dos acontecimentos que envolvem a todos nós. Quando a adversidade bater, quando a porta se fechar, quando a vida indicar aquelas proposições que não atendem aos nossos anseios, querido amigo, é necessário, é impostergável que nós possamos nos fazermos humildes para verificar que sinal é esse que o Senhor está endereçando para todos nós. A humildade é uma virtude a ser conquistada pelos nobres. Humildade é expressão legítima de caridade. Mas o doutor sofrido caminha para a região de Tauro, no fim da tarde, busca um abrigo, para talvez passar aquela noite com o seu coração que sangrava, dolorido. Então, eis que surge, na sua visão espiritual, a figura de Saulo, melhor dizendo, de Estevão e Abigail. E foi vamos dizer assim, um movimento assim tão extraordinário, o que define, por exemplo, nos momentos de mais dor, a presença do Senhor. O anjo que se apresenta como aquele sirineu que, vez por outra, diz para nós: ide, 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 porfiai pela porta estreita. Mas sabedores que todos nós estamos envolvidos, estamos como que acolhidos, inspirados, sustentados por aquele que é o amor de todos os amores. Deus provê a todos nós. Ninguém é órfão de pai do céu. Nós podemos ser sermos órfãos de pais vivos ou de pais desencarnados, mas órfãos do apoio de Deus jamais. Nenhum de nós pode dizer que está só. Então,
eles iniciam um diálogo que eu gostaria de convidar vocês, aqueles que não acompanharam o trabalho no dia 18 de dezembro, que possam acessar o áudio a partir de amanhã. Eu prometo para vocês que vou disponibilizar o áudio e o vídeo, que dentro dessa condição nossa de ter saído, acabou impossibilitando que a gente disponibilizasse. Mas nós interrompemos o diálogo no momento em que ele, experimentando o infindo consolo, chegou a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. Aí eu chamo a atenção do amigo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Nós, como trabalhadores do Cristo, escolhemos onde trabalhar. Queremos selecionar as pessoas. E a circunstância? Tem que ser favorável, porque senão a gente não trabalha para o Cristo. É tão comum escutar corações amigos dizer: eu trabalho para Jesus, mas estou tão decepcionado. Eu trabalho para Jesus, mas é tão difícil. Eu trabalho para Jesus, mas dá vontade de sair correndo. Paulo de Tarso está nos dando uma lição. Trabalhar pelo Cristo em todos os lugares e circunstâncias. Se o Mestre passou por elas, nós queremos nos furtar, então não somos discípulos. Vocês concordam? Eu gostaria estou com saudade do público, do chat. Então eu gostaria que vocês encaminhassem perguntas, participações. À medida do possível, a gente vai tentar ajudar, né? Ou aprender conforme as necessidades. O Mestre sacrificava-se por todos os homens. Dedicar-lhe-ia a existência representava um nobre dever. Você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, amigo, que nós temos tanto carinho, representar Jesus é um nobre dever. Nobre. Não é qualquer dever. Emmanuel escreve ensinando. Enquanto formulava esses pensamentos, recordou a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estava presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo em seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: reclamas. Agora eu acho que vai vir um puxão de orelha. Mas com carinho, com louvor, em penhor do nosso crescimento. Reclamas, companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas? Reclamas aqueles que vão conversar conosco na cartilha dos nossos pontos de vista? Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Jesus não os teve.
Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha, meu amigo. É o convite de Abigail. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido. Olha que interessante. Em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil. Mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em nome de Deus. Olha que interessante. Ela está dizendo que se o Saulo tem o ponto de vista em consonância com Deus, e quando os espíritos superiores falam em relação direta com o Senhor, é no sentido da essência, do tempo, das pessoas e das circunstâncias. Não podemos olvidar isso. Porque a sua ideia pode estar politicamente correta, mas ela pode ser que esteja desajustada com o público, com o tempo. Ela encaixa em outro projeto e não naquele que você quer forçar a porta. Entenderam? Então, se o propósito é santificado, a essência é boa, é verdadeira, é justa, vai fazer o bem. O momento, as pessoas e as circunstâncias vão chegar no tempo devido. Até diga-se de passagem também, porque os nossos coordenadores nos alertam para refletirmos que o belo, justo, o divino já existe. Nós não inventamos, nós co-participamos. Porque Deus é atemporal. As suas leis são magnânimas. Os homens, nós em buscar, no processo de buscar a verdade, estamos crescendo no processo. Mas a verdade não é sua. A verdade não é minha. A verdade é verdade. Deu aí? Então alguém diz assim, eu inventei a pólvora. Você não inventou a pólvora. Você descobriu a pólvora, porque ela já existia em outro lugar. Deu aí? Então, é importante. Aí a gente tem que trazer um conceito doutrinário. Kardec define na questão. Vamos lá? Primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema do universo. Não é verdade? Primeira questão do Livro dos Espíritos. Primeira questão. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então nós podemos aqui fazer apenas um jogo com as palavras em nível filosófico, dizendo o seguinte:
O que se desconhece é infinito. É oculto. Quando se torna conhecido, é finito. Deu aí? Por isso é que nós não vamos conhecer Deus. Porque senão ele vai ficar finito. Agora, as obras dele são obras que existem para serem conhecidas. Então, dentro de um plano relativo de evolução, nós precisamos rever alguns pontos para que, inclusive, possamos diminuir esses ímpetos de vaidade, que são destituídos de respaldo espiritual. Deu aí? Bom, então a gente está vendo aqui que as sinagogas estão combatendo entre si, a igreja estava tendendo, né, as influências judaizantes, e então Abigail vai dizer: reclamas companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas, mas é preciso lembrar que Jesus não esteve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Porque não concordava, não entendiam a filosofia, mas quando viram os efeitos, aí eles se curvaram para que começassem os seus testemunhos. Porque não adianta você ver o fenômeno. É necessário você vivenciá-lo. Eis a nossa grande dificuldade com o Evangelho. Vivência. Porque, teoricamente, nós estamos assim dizendo que queremos. Mas na hora de colocar em prática, as dificuldades. Falta de dinheiro? Ah, não posso, não tenho dinheiro. Ah, não dá, não tenho tempo. Ah, não vou porque ele é chato. Ah, porque o pessoal está aprontando. Eu esperava mais deles. Ah, na realidade você que está perdendo, não eles. Porque a evolução, ela não pode ser transferida para o outro. Os outros estão nos ensinando com seus comportamentos a não fazer o que eles fazem ou fazer melhor o que eles fazem. Mas eu não posso parar a minha evolução por causa do semelhante. Ele, agoniado, orava no horto. Essa parte a gente já leu. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Você não vai desencarnar com ela. Você não vai desencarnar com ele ou com eles. Você vai desencarnar sozinho, como você reencarnou sozinho. A sua mãe, os médicos, os pais ampararam, mas você veio sozinho. Os benfeitores te trouxeram, mas o testemunho é só de quem passa por ele. Toda elevação é difícil. Eu dialogava com uma companheira aqui da América do Sul ontem, pelo Skype. E eu estava em trânsito, viajando, de retorno ao lar, para estar aqui com vocês com muita saudade. E ela me dizia, essa pessoa me dizia de uma série de contratempos. E que muitas vezes se torna amargurante. O que nós concordamos, inclusive apoiamos o sofrimento dela, porque esse é o papel do Consolador. Mas depois que acabou a conversa, deu vontade de sentar novamente com esse amigo e dizer para ele: mas você está querendo cobrar perfeição do espírita que está do seu lado? Faça o nome, meu amigo. Tu vai decepcionar ainda muito, vai sofrer demais. Porque o seu desafio, o meu, não é em ficar avaliando o comportamento dos outros. É fazer a nossa parte. Recorda a porta estreita, falou Abigail, das lições evangélicas e caminha. Porta estreita. Eu não li o texto anteriormente. E lá atrás nós falamos: ide pela porta estreita.
Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de sua vida. Serve-o com energia e ternura. Como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Todos os sentimentos que enobreçam a alma. A gente refletia alguns períodos atrás, inclusive debatemos esse assunto aqui no programa de quinta-feira, Espiritismo e Evangelho, como também no programa de terça, no Amor e Sabedoria. O que nos entristece é que os homens na sociedade estão despreocupados, numa grande maioria, sem generalizar, com o que vem a ser alma enobrecida. Alma enobrece por comportamentos, por hábitos, por virtudes. Como nós precisamos de resgatar isso? Eu costumo brincar dizendo que eu falo isso para os meus. Começa pela linguagem. Como nós estamos nos tornando chulos? Com um vocabulário tão rico que a língua portuguesa, por exemplo, nos oferece, e a gente brinca com as palavras de baixo escalão, frases que deterioram, que alimentam inveja, ciúme, despeito, criam cisâneas. Nosso comportamento precisamos reconsiderar se a gente está preocupado em evolução espiritual. Nesse momento, Saulo estava enlevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração tomado de inefável contentamento. E aí Emmanuel vai discorrendo e eu convido vocês a ler o livro em casa. Mas ele faz uma pergunta: o que fazer, portanto, para vencer? Como completar as noções sagradas que lhe competiam exemplificar praticamente, sem anotação de sacrifícios? Abigail, carinhosa, como sempre, demonstrando que ouvia as suas indagações, respondeu assim, para ele e agora para todos nós. Rita, um grande abraço, Rita. Clair, um grande abraço, Clair. Sindival, Marilac, volto a abraçá-la, querida amiga. Enderecem as perguntas. O que ela respondeu para ele? Passará a ser objeto do nosso trabalho. Abigail vai trazer um plano de trabalho. Um plano de trabalho para todos nós. Porque eu não tenho dúvida que a falange de Saulo de Tarso, ou do nosso querido Paulo, falange essa com um número inumerável, com um grande número de representantes, dos mais sábios, dos mais bondosos, aqueles que conseguem se comunicar conosco, que temos dificuldades, os mais simples, os mais ignorantes. Nesse momento, eles estão falando com você, na sua casa. Eles estão envolvendo todos nós nesse momento. Porque nós estamos pedindo ajuda. E a ajuda vem. Abigail
diz assim: Saulo, para a certeza da vitória do escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. É preciso dar. Ela não está falando que é preciso receber. Vou mandar um grande abraço para minha amiga também, Cleusa. Cleusa, essa mensagem chega para você, tá? Me veio aqui à mente. Porque primeiro chegou para mim, é óbvio. Mas assim, fala para Cleusa. É preciso dar. Ele está falando de receber. Vamos entender por quê, Cleusa? Vamos junto? Jesus deu ao mundo quanto possuía. Deu tudo que ele possuía. O que ele possuía? O que Jesus possuía? Deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Meu Deus. Convido vocês a parar tudo. Parar o trabalho. Vamos observar com cuidado. Vamos observar com cuidado o que Abigail está falando para Saulo. E deu ao mundo quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva de nossas fraquezas. Ele é mestre. Ele é educador, amoroso, benevolente. Meus amigos, que é isso? E a gente espera que ele dê para nós remédio. A gente espera que ele dê para nós o que mais? A gente espera que ele entregue a conta paga. Não é isso. Ele ama, ele abençoa, ele envolve, mas ele demonstra para nós as nossas fraquezas. Inclusive para também sermos tolerantes com as misérias humanas. Saulo, nesse momento, percebeu que Estevão se despedia. Vamos observar. Estava Saulo em desdobramento mediúnico, em contato com Abigail e Estevão. Nesse momento da conversa, ele percebe que Estevão se retira com fraternidade. Por outro lado, Abigail apertava-lhe as mãos. Olha que interessante. Com imensa ternura. O ex-rabino desejava prolongar a deliciosa visão para o resto da sua vida. Manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto. Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Olha que interessante, amigo. O que fazer para compreender os desígnios?
Abigail vai trazer um projeto que é dividido em 4 propostas. Nós fizemos, por várias vezes, em muitas localidades, seminários sobre o projeto de Abigail, que nos oferece, assim, muito recurso, que nos oferece, vamos dizer assim, material para caminhar, assim, a distâncias imensas na nossa própria intimidade. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Vamos lá. A primeira proposta. Ama. Respondeu Abigail espontaneamente. Primeira coisa, ama. Olha o que ela diz. Ama. Paulo de Tarso, na intimidade, questiona novamente. Olha que interessante. Os espíritos respondem, eles vão respondendo em bloco, em síntese, vamos dizer assim, essência. Porque o desenvolvimento tem que ser de cada um de nós. Ele pergunta: como proceder de modo a enriquecermos a virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ele pergunta e ela responde: trabalha. Trabalha. Como fazer para vencer a dificuldade? Trabalha. Ela esclarece bondosamente. Aí comenta Emmanuel: Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Saulo desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto, por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente de esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Agora é o desânimo. Que providência adotar? Resposta: espera. Espera. Ela responde com terna solicitude. Espera. Para se livrar de capricho pessoal. Capricho pessoal. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Se é para esperar, vamos aguardar. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens. E os homens? Em toda parte medrava a confusão nos espíritos.
reconhecia que de fato a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis nos desdobramentos do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos de circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia o indispensável: amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como agir? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Como, querido amigo? Você que está no chat, você que está acompanhando a transmissão do seu lar, como fazer? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e acentuou docemente: perdoa. 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 Porque é necessário amar, trabalhar, esperar e perdoar. Perdoar sempre. 7 vezes 7, como na lei? Não. 70 vezes 7 eu vos digo. Certa feita, Emmanuel disse para uma senhora que afirmara para Chico que tinha perdoado o marido 70 vezes 7. Emmanuel disse: é 70 vezes 7 cada ofensa. Perdão, perdão, perdão é a lei da natureza. Deus nos concede misericórdia, que é perdão pleno, santificado. Quem dera se fosse santificado na verdade. Santificado por Ele e compreendido por todos nós como verdade soberana, inquestionável. Queridos amigos, com muita alegria, nós estamos nesse momento caminhando na conclusão do nosso trabalho. Que Maria Santíssima possa envolver a todos. Fica aí, para todos nós, um convite para trabalhar conforme Abigail nos convida, né? Amar, trabalhar, esperar e perdoar sempre. Eu gostaria de encerrar a noite, inspirado no programa de Abigail, trazendo Maria Dolores com o poema Cantiga do Perdão, através das mãos abençoadas da nossa alma querida Chico Xavier. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão.
Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão, que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda da ascensão, que, em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo o mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Compreendendo, amparando e servindo mais uma vez. Servindo sempre. Que Deus nos abençoe. Que esse momento de despedida, de um até breve, possa significar para todos nós o sentimento do dever cumprido no dia de hoje. Os desafios a serem lidos na cartilha da compreensão. E nesse processo, que a nossa alma se robustece, possamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, pelo tesouro dos amigos, pelas rosas da oportunidade que enfeitam nossas aspirações e nos convidam a marchar prontamente. Amigo, na senda de ascensão. O perdão é a lei da natureza. Guardemos esta mensagem para que, reconfortados, consolados, pelas mãos do Senhor que nos aliviam e que nos tutelam, apresentam indicativas que não podem ser postergadas. Chegou o momento, o instante, de você, eu, todos nós, servirmos a Jesus para sempre. E que Ele, o Mestre Amor não amado, possa nessa
santa oportunidade, abraçar os teus, os meus, os nossos entes queridos, que também suplicam pelo amor e pela luz, pela verdade, pela justiça, pela fraternidade, pela paz. Todos sonhamos com a felicidade. E assim Kardec nos indica: pratiquemos, portanto, a legítima caridade. A nossa súplica final, que Maria Santíssima nos inspire a amar, amar sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave, ave, ave Cristo. Até lá.